Bom dia, começamos mais uma semana, começamos meditando a palavra de Deus, dando continuidade ao nosso estudo, à nossa meditação da palavra de Deus, do Evangelho de Mateus, onde nós estamos no capítulo 5. Capítulo 5, hoje nós vamos prosseguir a partir do versículo 13. Como eu tenho dito constantemente, nós vamos ler até o capítulo 28, a partir daí da continuidade nos outros livros da Bíblia, até o final. Muito bem, hoje nós vamos ler a partir do 13, que diz assim, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que há de temperar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre o monte não pode ser escondida. Igualmente não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás no céu. O que Jesus está dizendo? Nós somos o sal da terra, nós somos a luz. A função do sal é salgar, é temperar a comida, é dar sabor, dar gosto. A função da luz é iluminar. Onde existe trevas, chegando a luz, acaba-se as trevas. Jesus está nos dizendo, está dizendo para todos, que nós temos que ser diferentes, nós não podemos ser iguais a todos do mundo. Como é essa diferença? Essa diferença é nós viver de acordo com a palavra de Deus. É nós praticar o Evangelho, nós obedecermos aqueles 2 mandamentos, amar a Deus acima de tudo, de todas as coisas, de todo o coração, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Somente isso. Não para sermos religiosos, mas fazermos a diferença. As pessoas saberem que podem confiar em nós, que somos pessoas confiáveis, que somos pessoas honestas, que somos pessoas boas. Saber que somos pessoas incapazes de fazer o mal para quem quer que seja. Que nós estamos prontos a socorrer, a ajudar a todos, indiferente de cor, credo, religião, independente de qualquer coisa. Nós mostrarmos o caráter de Cristo. Nós temos que fazer a diferença. Nós não agimos ou reagimos iguais a todos. Nós temos que aprender a, quando nós formos apedrejados, julgados, acusados, não estar nos preocupando em nos defendermos, não. Se nós estamos fazendo o que é correto, fazendo a vontade do Senhor, deixe que falem. Creiamos no Senhor, confiamos no Senhor. É Ele que nos justifica. Nós temos que ser o sal, fazer aquela diferença. Se nós não formos diferentes, nós não estamos apresentando o Cristo. Sabemos que o mundo jaz no maligno. Se nós somos representantes do reino, somos cidadãos e cidadãs do reino de Deus, então temos que ser diferentes. Então, por este motivo, que temos em todo o tempo de pensar, agir de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, porque nós só vemos aqui. Nós temos que ser a luz, Jesus é a luz, nós somos nele, temos que ser luz. A luz combate as trevas e a escuridão. Nós sabemos disso, nós entramos em um ambiente totalmente escuro,
apagado, nós não estamos vendo nada, não discernimos o que tem e o que não tem. Se nós for entrar no lugar pela primeira vez, nós vamos sair tropeçando, esbarrando, caindo, machucando. Mas se nós colocarmos o dedo na tomada, acendermos a luz, nós discernimos. A luz é para iluminar, a nossa função é iluminar. Não é para nós sermos iguais aos demais, fazermos a diferença. Temos que ser luz, as pessoas têm que ver nós e falar, não, aquele ali é um homem de Deus, aquele ali é uma mulher de Deus, aquele homem, aquela mulher é diferente. A maneira dele agir, dele falar, dele se portar é diferente. Não pela religião. Nós não temos que estar falando, nós somos diferentes porque eu ando com uma Bíblia de um tamanho enorme. Ou porque eu deixo o meu cabelo grande. Ou eu corto o meu cabelo. Ou pela minha maneira de falar. Não, mas em todo o tempo as pessoas olharmos em nós pelas nossas ações, as nossas atitudes. As pessoas quando viram até nós em busca de socorro, pedir alguma coisa, saber que vão vir e vão encontrar respostas. Assim como nós gostamos, todos nós queremos ir a Deus, ir ao Senhor, pedir alguma coisa para ter resposta, as pessoas saberão que virão em nós, o que nós tivermos, nós iremos ajudar, nós vamos socorrer, porque nós somos representantes do reino de Deus. Ser luz, ser sal, fazer a diferença, é isso que Jesus nos ensina e manda fazer. Vamos continuar aqui no versículo 17. Jesus diz assim, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. As pessoas têm o hábito de falar não. Jesus veio, ele destruiu toda a lei. Nós estamos falando daquela lei, a lei de Moisés. Mas Jesus não destruiu a lei. Jesus cumpriu a lei, toda ela se cumpriu nele. Toda a lei se cumpriu em Jesus. Ele levou todos os nossos pecados, ele foi sacrificado, a lei se cumpriu em Jesus. A partir daí, nós vivemos em Jesus. É isso que temos que entender. Não vivemos mais aquela lei, porque aquela lei de Moisés, aquela lá que tinha os 10 mandamentos, que tinha tudo, ela se cumpriu em Jesus. Agora nós vivemos a graça, agora nós vivemos em Jesus. Com toda certeza vos afirmo que até os céus e a terra passam, nenhum i ou um mínimo traço se omitirá da lei até que tudo se cumpra. O menor traço da lei tinha que ser cumprido e cumpriu em Jesus. Tudo se cumpriu em Jesus. Portanto, não justifica. Hoje nós queremos viver uma lei. Ela já se cumpriu. E nós temos às vezes observado que tem algumas religiões, algumas seitas, algumas pessoas que querem viver isso. Ah não, dia de sábado tem que guardar. Jesus não disse isso, a lei se cumpriu em Jesus. Jesus falou, não, eu sou o Senhor até do sábado. Ah não, querem fazer isto em relação, por exemplo, ao casamento. Ah não, pode se divorciar. Vamos ver o que Jesus fala. Eu tenho falado sobre isso, o adultério, pela lei, era apedrejamento até a morte, isso para ambos, tanto para a mulher quanto para o homem. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que nós entendemos da palavra de Deus. Nós temos que entender que hoje nós vivemos o Evangelho de Jesus Cristo. A lei se cumpriu nele. A lei é boa, é real, mas ela se cumpriu. Agora nós vivemos o quê? Vivemos Jesus. Não a lei, mas a Jesus. A lei de Moisés foi cumprida. Nada foi alterado. Tudo, Jesus cumpriu tudo. Finalizando ali na cruz. Agora nós vivemos Jesus. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Se a nossa justiça não exceder, não ultrapassar, não for superior dos escribas daquela época aos fariseus, nós não vamos entrar no reino de maneira alguma. Não podemos, em hipótese alguma, alterar uma vírgula da palavra de Deus.
O que Jesus nos fala é lei, é mandamento, é obrigação, é ordenança, é preceitos, é aquilo que nós temos que fazer e viver. Vivemos Jesus e não podemos alterar como pessoas procuram alterar, modificar, para justificar um erro, justificar um pecado, justificar uma desobediência. Mas não podemos alterar em nada a palavra de Deus. A palavra se cumpre por inteiro. A antiga lei se cumpriu 100% em Jesus. Hoje nós vivemos Jesus e temos que cumprir ela. Não podemos alterar, não podemos modificar, não podemos acrescentar, não podemos diminuir, mas vivê-la. Praticar. É isso que nós temos que fazer. Praticar o Evangelho de Jesus Cristo. Somente isso. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas quem assassinar estará sujeito ao juízo. Antigamente era isso. Não pode matar. A lei. Matar se submetia a juízo. Morria. Matou, morreu. E mesmo aqueles que digamos assim, um assassinato, um crime, não doloso, mas o culposo. O doloso é quando alguém mata com intenção de matar. O culposo é quando a pessoa acaba ferindo, machucando ou matando, tirando a vida de alguém sem intenção de matar. Exemplo, quando você atropela alguém sem perceber e essa pessoa vem a óbito, é um homicídio, né? Mas culposo, não doloso. Mas até naquela época, quando acontecia, tinham os lugares, as cidades próprias do sacerdote, que a pessoa tinha que fugir para lá para não ser morto. Se ele estivesse fora ali daquela cidade que Deus escolheu para as pessoas viverem ali, neste caso, tinha que ser morto. Podia ser morto e os parentes daquele que morreu se o matasse não estaria cometendo nenhum crime ou pecado. E se a pessoa fugisse daquela cidade ou saísse daquela cidade por algum motivo e alguém pegasse fora, poderia matar, não era crime. Mas quando alguém matava de forma intencional, era morte. Matou, morreu. Era assim que acontecia. Eu, porém, vos digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a juízo. Também qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal. E qualquer que o chamar de idiota estará sujeito ao fogo do inferno. Antigamente, para morrer, matou, morreu. Agora Jesus falou, não, mas eu agora vos digo, agora é diferente. Só em você chamar alguém de idiota, você já vai para o inferno. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos. Eu vejo líderes evangélicos, pastores, na mídia, na televisão, falando, acusando, brigando, ofendendo. Mas não têm consciência que estão pecando. A Bíblia fala que nós, em chamarmos de alguém de idiota, estamos caminhando para o inferno. Devemos tomar cuidado com o que falamos. Tiago nos fala para nós tomar muito cuidado com a nossa língua, com o que nós expressamos, qual é o nosso desejo em relação às pessoas, como nós estamos vendo as pessoas. Temos que observar bem essa situação. Muito claro para que não aconteça de nós estarmos caminhando para a morte eterna, para o sofrimento eterno. Podemos com palavras, simples palavras, estar indo para a morte.
temos que pensar sobre isso. Qual que é? Então veja você coisa, Jesus explicou, falou, antigamente, matou, morreu. Está falando, versículo 22 de Mateus 5. Mas eu, Jesus, porém vos digo que qualquer que irar-se contra o seu irmão estará sujeito ao juízo. Também qualquer que disser a seu irmão, raca, será levado ao tribunal. Raca quer dizer uma expressão mais ou menos assim, bobo, tolo, doido, alguma expressão aproximada a isso. Será levado ao tribunal. E qualquer que chamar seu irmão de idiota estará sujeito ao fogo eterno. Então vamos observar, porque como eu lhe disse, nós vemos muitas pessoas, supostos irmãos, crentes, pastores, sacerdotes de várias religiões, estão ofendendo, gritando, xingando as pessoas. Isso em rede nacional. Essas pessoas estão pecando. Essas pessoas estão caminhando para o inferno. Jesus disse, vão ser submetidos ao fogo do inferno. Estará sujeito ao fogo do inferno. Assim sendo, se trouxeres a sua oferta ao altar e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e depois volta e apresenta a tua oferta. Existe hoje um ensino. Não, você tem que trazer uma oferta para isso, para aquilo, para a campanha, para um monte de coisa. Mas a nossa oferta, antes de nós apresentarmos alguma oferta ao Senhor, vamos nos examinar primeiro, porque a oferta só não resolve nada, não. Queremos ofertar, louvar, para ofertar. A oferta é ofertar, é louvar, é engrandecer o nome do Senhor. Mas se nós viemos trazer aqui a oferta ao Senhor, mas eu lembrei que eu tenho algo ali, eu fiz algo com meu irmão ali, eu tenho alguém que está com raiva, com ódio, com mágoa, tem alguma coisa não resolvida, eu tenho que primeiro resolver essa situação. Eu estou em erro, eu estou em falha, eu tenho que me justificar primeiro e acertar primeiro, para depois eu trazer a oferta ao Senhor, porque a oferta nós temos que apresentar ao Senhor com as mãos limpas. Tem muitos tempos que está aceitando a oferta de qualquer maneira, e qualquer tipo de oferta. Isso aí não pode falar que está fazendo a obra do Senhor, falando em nome do Senhor, porque estão pecando. Há pouco tempo todos nós vimos, na rede nacional aí, inclusive uma denominação qualquer, recebendo o dinheiro de uma prostituta. A prostituta falou que estava trabalhando assim, ele falou não, que ela deveria devolver o dízimo dela. Como nós poderíamos estar recebendo dinheiro sujo? Apesar que tem muito recebendo. Toda espécie. Dinheiro de corrupção. Dinheiro de drogas. Pastores estão sabendo da origem do dinheiro que estão recebendo nos seus templos. Dinheiro de coisas erradas. Isso aí simplesmente está servindo não para salvar uma alma, mas para condenar várias, inclusive a desse que se diz pastor. Estou falando da palavra de Deus. Vamos nos converter ao Senhor. Vamos aprender a ser servo. Vamos aprender a obedecer a palavra do Senhor. Se temos, não quero ofertar ao Senhor, mas vamos examinar a minha vida. Vamos nos examinar se nós estamos em condições de estar ofertando ao Senhor. Não, eu estou com um problema, esse vou resolver primeiro esse problema. Depois eu vou trazer a oferta. É que Jesus está falando. Assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo, diante do altar, a tua oferta. E primeiro vai reconciliar-te com teu irmão e depois volta e apresenta a tua oferta. Entre em acordo, depressa com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carcereiro e este te jogue na cadeia. Com toda certeza afirmo que de maneira alguma sairá dali enquanto não pagar o último centavo. É sério? Vamos examinar. Vamos examinar a nossa vida, a nossa conduta. Vamos colocar a nossa casa em ordem. Vamos apresentar a oferta ao Senhor, mas é que nós estamos com as mãos limpas.
Vamos apresentar nossa oferta, sabendo que a oferta vai ser aceita pelo Senhor. Não é oferta para ser aceita por pastor, por igreja, por denominação, não. Ela tem que ser aceita pelo Senhor. A questão não é eu aceitar a oferta de ninguém, é sim o Senhor aceitar a oferta. É isso que nós temos. Continuando. Versículo 27. Ouviste o que foi dito, não cometerás adultério. A antiga lei dizia, a lei de Moisés, não cometa adultério. Se alguém cometesse adultério, como eu disse anteriormente, eram apedrejados até a morte, tanto o homem quanto a mulher, os que foram pegos no adultério. Agora, olha o que Jesus fala no versículo 28. Jesus fala assim, eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, já cometeu adultério com ela. Se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e lança fora de ti, pois te é mais proveitoso perder um dos teus membros do que todo o teu corpo e ser lançado no inferno. Antigamente, na lei, se fosse pegando adultério, era apedrejado, tinha que ser morto. Agora, na época de Jesus, ficou bem mais difícil. É a graça, mas é mais sério, é mais difícil. Se eu olhar para uma mulher com maus olhos, com desejo, qualquer coisa, eu já pequei diante do Senhor. Mas ela não sabe, ninguém sabe, mas Deus sabe. Nós temos que saber que nós temos um Deus que examina nosso coração. Eu já cometi adultério diante do Senhor. Não importa qual seja a mulher, o homem. Não, as mulheres, eu não olhei para o rapaz bonitinho, ele é assim, assado, ele é musculosinho, eu gostei. Já pensou bobagem, já cometeu adultério. Já cometeu o pecado de fornicação, já cometeu o pecado da prostituição. Nós homens, não olhamos nossa mulher bonitona, como é que diz? Não, é uma mulher avião, é isso, é aquilo. Já cometemos adultério. Já erramos. Já somos responsáveis diante do Senhor. É adultério. Temos que examinar direitinho as Escrituras para nós podermos viver em paz. Para nós podermos estar caminhando para a vida. Para nós podermos estar caminhando em busca da nossa salvação. Olhei, desejei, pequei. É adultério, é prostituição e fornicação. Tanto homem quanto mulher. Antes, na época de Moisés, tinha que ser morto apedrejado. E agora nós somos mortos eternamente. Vamos para o inferno. Sendo queimados lá por toda a eternidade. Então vamos saber o que nós estamos pensando. O que tem no nossa mente, nos nossos corações. O que os nossos olhos estão vendo. Arrancar os olhos. O que Jesus está fazendo? Não está mandando nós adulterismo arrancar fisicamente, não. É olhar. Eu olhei para uma mulher bonita. Opa, me chamou a atenção, eu vou arrancar os olhos. Como é que eu vou arrancar? Vou tirar os olhos, não vou olhar. Vai me trair. Eu vou dar mais. A mulher olhou para o homem, achou bonito, interessante, pensou, opa, vou arrancar os olhos, vou olhar para outra coisa. Eu não vou olhar. Não, mas não tem, olhar não tem nada a olhar. Tem sim. Jesus disse que tem. Se me atrai, se aquele ali o pecado está me atraindo, eu vou tirar os olhos, eu vou arrancar os olhos. Porque senão, eu vou pecar. Eu vou para o inferno. Eu vou padecer com todos os corpos toda a eternidade. Presta atenção na palavra de Deus. Se a tua mão direita te fizer pecar, corta e atira para longe de ti, pois é melhor que um dos teus membros se perca, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Toma cuidado. Essa mão aqui está servindo o quê? Para me furtar? Para me roubar alguém? Essa mão está servindo para me agredir alguém? Para me socar alguém? Para me bater em alguém? Esta mão está servindo para me apontar, para me acusar alguém devidamente? Esta mão está sendo servida para usar para o que não presta? Vou cortar a mão, vou abaixar a mão, não vou fazer.
Isso é cortar a mão, não é com você realmente cortar, não. É você tirar a mão. Tirar a mão do alheio, abaixar a mão para não estar ferindo ninguém. Ah, mas é um caso que eu tive que levantar a mão porque ele estava me batendo também, não importa. Jesus não falou antes. Nós temos que aprender exatamente a ouvir a palavra do Senhor. Nossas mãos têm que estar abaixadas, não erguidas, contra quem quer que seja. Corta a mão. Jesus disse, não, só em irá, só em chamar de idiota. Nós vemos que agora há pouco. Nós estamos pecando. Então, vamos tomar cuidado com nossas mãos. Vamos cuidar da nossa mão. Para que não vamos para o inferno. Mateus 5 diz mais. Versículo 31. Versículo 31. Foi dito também, aquele que se divorciar da sua esposa deverá dar a ela uma certidão de divórcio. A lei dizia exatamente. Ah, não, divorciou. Tem que dar uma certidão de divórcio. Como tem tantas pessoas tentando alegar esse versículo, os versículos lá da lei. Mas nós estamos vendo que nós vivemos na graça, não vivemos na lei. E o que a graça fala? Vamos ver o que Jesus fala? Versículo 32. Jesus falando agora. Eu, vírgula, porém vos digo. Agora Jesus está falando. Qualquer que se divorciar da sua esposa, exceto por imoralidade sexual, faça com que ela se torne adúltera. E quem se casar com mulher divorciada estará cometendo adultério. Jesus falou, mas eu vos digo. É diferente. Moisés falou, não, porque tinha que dar carta de divórcio. Jesus falou, agora, se alguém divorciasse, a não ser por causa de adultério, estará pecando, estará adulterando e fazendo com que a mulher se adultere. Ah, então eu posso divorciar e casar de novo? Não. Jesus não autoriza o segundo casamento. Mas se, nós vamos ler mais sobre isso aqui no Evangelho de Mateus mesmo, lá no capítulo 19, que é pela dureza do nosso coração, quando nós não conseguimos perdoar, nós não conseguimos, de toda forma nós vamos para o inferno, porque nós não conseguimos perdoar. Mas se nós não conseguimos, se nós divorciarmos, se foi comprovado adultério, nós não estamos cometendo o pecado pelo divórcio em si. O pecado é por nós não conseguimos perdoar. Mas mesmo neste caso, não podemos casar de novo. Não podemos, ela não é a nossa esposa. Por quê? É uma só carne, o que Deus uniu não pode separar. Ou seja, não existe em nenhum lugar que Jesus permite, autoriza, concorde com o recasamento, com o segundo casamento. É isso que Jesus está falando. Escuta, antigamente, na lei de Moisés, era assim. Mas agora não mais. Mas eu vos digo. Jesus vai explanar mais esse assunto lá em Mateus 19, porque nós vamos chegar até lá. Mas então o fato é que o divórcio pode até acontecer em caso de prostituição. E só acontece pela dureza, quando você não consegue perdoar. Existe amargo aquele ressentimento para sempre. Mas esse amargo ressentimento vai te levar para o inferno. E mesmo assim, você já vai para o inferno, você não pode casar de novo. E quem casar com a outra parte, também está em adultério e vai para o inferno. Então a coisa é muito séria. Então vamos aprender a perdoar e vamos aprender a viver a palavra de Deus. É isso que nós temos que viver, que nós temos que aprender para não incorrermos em erros. Porque essa é uma parte muito difícil hoje no Evangelho, onde vemos muitas pessoas, líderes, pastores, mestres, ensinarem de forma errada e aconselharem, inclusive, o divórcio, a separação por qualquer motivo. Mas nós temos que ater o Evangelho, ater o que Jesus diz. E nós vamos estar lendo, acompanhando, mas aí vamos entender. Não existe recasamento. Segunda palavra.
não existe o divórcio. No caso de adultério pode acontecer. Pode até acontecer. Mas quem divorciar está no erro, está no pecado. Porque não conseguiu perdoar. Coração duro. Vamos ouvir o Senhor, não a lei. A lei se cumpriu em Jesus. Hoje nós vivemos Jesus. Ah, então é fácil, a graça é maravilhosa? Não. Nós estamos vendo que não é o contrário. Não existe essa regalia, este anarquismo. Não existe. Antes o adultério era considerado somente aquele que era pego no ato. Agora é você pensar em você desejar a mulher do próximo, olhar o homem da próxima. Você vai para o inferno. Você pensou em bater, em matar e tirar a vida de alguém? Você vai para o inferno. Você chamou alguém de idiota? Antigamente era olho por olho, dente por dente. Matou, morreu. Agora você desejou, pensou, entendeu? Alguém, você já está morto espiritualmente, você vai para o inferno. Vamos converter o Senhor. Vamos converter. A graça não é fácil como vocês pensam, não. É ver o evangelho, verdade, é o que Jesus fala, é praticar o que ele fala. Hoje nós lemos aqui até o versículo 32. Amanhã daremos continuidade ao versículo 33 de Mateus capítulo 5. Quero que vocês estejam aprendendo, porque estamos compartilhando o evangelho. O pão verdadeiro, o pão que desceu do céu. Tenha um bom dia, Deus abençoe e boa semana. Leia e pratique a Bíblia.